Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Henrique Trindade, eu sou historiador, atualmente sou coordenador de formação e do educativo do Museu do Café e do Museu da Imigração. Eu trabalho no Museu da Imigração desde 2014. Atuei já em algumas frentes dentro do museu. Comecei no educativo, depois passei para pesquisa, depois na gestão do CPPR, que é o Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, e mais recentemente também comecei a atuar em algumas frentes no Museu do Café. E por esse motivo, a gente preparou agora uma série de vídeos para serem disponibilizados no canal do YouTube do Museu do Café, para falar um pouco sobre essa relação histórica entre o café e a imigração. Abordar um pouco da documentação existente nos dois museus, da coleção existente nos dois museus, mas especialmente fazer alguns contextos históricos que a gente considera importante, para vocês conhecerem melhor essa relação, que se retroalimentou desde o final do século XIX, passando pelas primeiras décadas do século XX. É impossível a gente entender a história de São Paulo, especialmente, sem olhar para a história do café, sem olhar para a história, da imigração. E por esse motivo, a gente achou interessante desenvolver alguns vídeos para contar um pouco mais dessa história e para que vocês possam, quando visitarem, os dois museus, se apropriarem um pouco melhor do conteúdo das exposições, das formações que a gente desenvolve presencialmente e da nossa programação cultural também, tá certo? Algumas das imagens que eu vou mostrar aqui são imagens dos acervos dos dois museus, né, como por exemplo essa, são imigrantes japoneses na plantação de café no interior do estado de São Paulo. E num primeiro momento é importante ressaltar como que houve uma estrutura dedicada a recepcionar e acolher esses imigrantes para que eles fossem destinados quase que exclusivamente, especialmente no final do século XIX, para o trabalho na lavoura cafeeira. Então, a gente aqui tem alguns momentos importantes da história da migração para São Paulo. Aqui num gráfico, a gente colocou os anos de 1887 até 1930. Por quê? 1887 é o ano em que é inaugurada a maior hospedaria de imigrantes de São Paulo, a Hospedaria de Imigrantes do Brás, que é onde hoje está localizado o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A hospedaria foi inaugurada extraoficialmente em junho de 1887, extraoficialmente porque havia uma epidemia ou suspeitas de uma epidemia na outra hospedaria existente em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e por esse motivo o governador, na época se chamava presidente da província de São Paulo, que era o Visconde de Parnaíba, autorizou que algumas centenas de imigrantes italianos que estavam subindo a Serra do Mar, ao invés de irem para o Bom Retiro, fossem para a hospedaria do Brás, que ainda estava em construção, ainda estava em obras. Então, por esse motivo, o ano de 1887. E 1930, porque é o ano em que se começa a restringir a entrada de estrangeiros no Brasil, as políticas adotadas pelo governo Getúlio Vargas. 1929, inclusive, é o ano em que, pela primeira vez, o número de imigrantes nacionais supera o número de imigrantes internacionais na história de São Paulo. Então, a gente acha que pode ser mais interessante a gente observar esse momento da história da imigração inicialmente. É um gráfico que ele é bastante inconstante, como vocês podem observar, com sobes e desces, que a princípio a gente pode não compreender tão bem assim essas mudanças bruscas em relação aos fluxos migratórios em São Paulo,
mas eles se explicam por vários motivos. Então, ali em 1888, abolição da escravidão, um incentivo maior no que diz respeito à entrada de imigrantes europeus no estado de São Paulo. Já entre 1889 e 1891, há uma restrição de saída de cidadãos italianos em direção ao Brasil por conta das epidemias de febre amarela que atingiam especialmente Santos e o Rio de Janeiro, né? Mas a gente tem também alterações em relação aos preços do café. Uma série de motivos explicam essas mudanças, esses números no gráfico, que depois a gente vai entrar em mais detalhes. Mas aqui, esses quatro círculos explicam o auge da imigração italiana, ali em 1894, 1895. Depois, nós temos uma queda brusca, e especialmente ali em 1902, essa queda pode ser também respondida pelo decreto Prinetti, que era o decreto que proibia a imigração subsidiada para São Paulo. O que que era essa imigração subsidiada, bem resumidamente? Era uma política adotada pelo Estado de São Paulo para incentivar que as famílias de imigrantes, né, especialmente provenientes da Europa, escolhessem São Paulo como destino, ou seja, era um pagamento, o pagamento das passagens de navio, das passagens de trem, da acomodação na hospedaria, para que as famílias viessem a São Paulo, mas com alguns pré-requisitos, né? Eram necessárias famílias ou um casal jovem que migrasse para o Brasil. Era também necessário que essas pessoas fossem trabalhar na lavoura cafeeira. Tá bom? 1902, então, há uma proibição da política de subsídios em relação à imigração italiana, a saída de cidadãos italianos em direção ao Brasil. O Brasil vai procurar adotar outras políticas, incentivar outros grupos migrantes a chegarem em São Paulo. Esse segundo círculo se explica justamente pelo auge é o auge da imigração portuguesa e imigração espanhola para São Paulo, especialmente a imigração de espanhóis provenientes da Andaluzia e de portugueses provenientes de Trás-os-Montes, que abarca ali basicamente os distritos de Bragança, Vila Real, o norte de Viseu e o norte da Guarda. Tá bom? O terceiro círculo, ele corresponde à Primeira Guerra Mundial. Muita gente acredita que o número de entradas no Brasil foi maior durante a Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, mas na verdade é o contrário. Durante esses dois períodos bélicos em que a gente vai encontrar menores índices de entradas de imigrantes no Brasil, o que é natural. E depois, no pós-Primeira Guerra Mundial, a gente já tem um novo incremento em relação à imigração para São Paulo, e esse incremento é respondido pelo o número mais volumoso de entradas de imigrantes japoneses, especialmente a partir de 1924, e também de imigrantes do leste europeu. Esse outro gráfico é mais para a gente entender um pouco como que os italianos foram importantes até ali os primeiros anos do século XX em relação aos números de entradas em São Paulo. Então a gente compara o último gráfico que a gente viu de entradas de imigrantes em São Paulo versus os italianos na hospedaria de imigrantes do Brás. E a gente consegue ver que no final do século XIX, na última década do século XIX, o volume de entradas de imigrantes italianos era bastante alto, né? E por esse motivo a gente vê que o gráfico se confunde bastante nesse primeiro período, né? Bom, aqui nós temos já um mapa de São Paulo, né, do estado de São Paulo, da Sociedade Promotora de Imigração, que foi a responsável por trazer os primeiros grupos de imigrantes a São Paulo, por promover essa política de subsídios inicial, antes dos serviços de imigração serem transferidos para a Secretaria de Agricultura. E aqui a gente consegue ver basicamente como era dividido o estado de São Paulo pensando num mapa da Sociedade Promotora de Imigração, que procurava mostrar também aos imigrantes os destinos para os quais eles estavam indo.
né? Então, num primeiro momento, a gente tem a presença muito forte na região de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Enfim, para onde vão os primeiros grandes números de grupos de italianos. E depois nós temos aí o território paulista sendo ocupado por outros grupos migrantes também. Não que eles não fossem ocupados anteriormente, é até interessante notar, né, que essa parte oeste do estado de São Paulo indica terrenos despovoados, mas na verdade eram povoados, especialmente por comunidades, por grupos, por populações indígenas, né? Mas o estado de São Paulo ele vai sendo ocupado a partir ali da região de Ribeirão Preto, como mais massivamente, digamos, em termos de imigração europeia, depois imigração japonesa também, e vai sendo ocupado em relação ao seu sudoeste, digamos assim, né? Aqui algumas fotos, tanto dos acervos do Museu da Imigração, né? Então, o embarque de café no Porto de Santos, ao mesmo tempo o desembarque de imigrantes. A gente até tem uma exposição que fala sobre essa relação, né? Desse círculo que existia em termos econômicos, produtivos, dessa cadeia, né? Que se alimentava da chegada de imigrantes para trabalhar na lavoura cafeeira e esse café sendo exportado para os Estados Unidos, sendo exportado para a Europa, né? Esse aumento da população em São Paulo, esse desenvolvimento maior da economia se dá justamente pelas plantações de café e, consequentemente, por uma diversidade maior de pessoas trabalhando aqui, consequentemente também um incremento maior nas indústrias e no comércio, obviamente. Só para vocês terem uma noção, em 1872, São Paulo tinha cerca de 30 mil habitantes. Só em 1891, passam pela hospedaria de imigrantes do Brás quase 90 mil pessoas. Então, é uma transformação radical que São Paulo vive no final do século XIX em relação às suas transformações demográficas, né? Em relação às suas questões sociais, culturais, políticas e por aí vai. E isso se explica muito pela economia cafeeira, né? Que era a economia que atraiu, num primeiro momento, essa grande massa de trabalhadores, especialmente provenientes da Europa. Aqui também, né, a hospedaria de imigrantes do Brás, a fachada dela em 1910, como eu mencionei, havia toda uma estrutura para acolher essas pessoas, mas não era só um território de acolhida, um território de espera, era também um território de controle, haja vista que essas pessoas tinham que ir trabalhar na lavoura inicialmente, né? Então as pessoas passavam por uma inspeção médico-sanitária assim que chegavam à hospedaria, em algumas ocasiões eram vacinadas contra a varíola, depois eram registradas nos livros da hospedaria de imigrantes, que hoje estão digitalizados e podem ser consultados no acervo do Museu da Imigração. Depois elas recebiam um cartão de rancho que dava direito a elas a se alimentarem no restaurante, da hospedaria, no refeitório, tomarem café da manhã, almoço, janta. E depois, em média, 3, 4 dias depois que elas chegavam na hospedaria, elas já, com um contrato de trabalho, rumavam para o interior do estado de São Paulo. A hospedaria funcionou de 1887 até 1978, acolheu cerca de 3,5 milhões de pessoas, de mais de 70 nacionalidades diferentes. Uma parcela significativa desse número teve como destino a lavoura cafeeira. Então é importante a gente conhecer a história desse edifício, mas também saber qual que era o perfil dos imigrantes que passavam por esse edifício também. Por exemplo, o número de sírios e libaneses que passam aqui pela hospedaria de imigrantes é bastante reduzido, porque em sua maioria eles já tinham parentes que viviam no Brasil, iam trabalhar com comércio, com mascates, iam ter como destino muitas vezes a própria cidade de São Paulo. Então são poucos os registros de libaneses que nós temos aqui. Em contrapartida, a gente tem muitos registros para italianos, especialmente provenientes do Vêneto, do norte da Itália, muitos registros para imigrantes espanhóis da Andaluzia, né, do sul da Espanha, que compõe a maioria dos que foram trabalhar na lavoura,
Como eu mencionei, o norte de Portugal, especialmente Trás-os-Montes, tem muitos registros na hospedaria, da mesma maneira que os japoneses. Enfim, isso é importante para a gente saber que não necessariamente todos os imigrantes passaram pela hospedaria de imigrantes de São Paulo. O nosso acervo é limitado, a passagem pela hospedaria não era obrigatória, mas essa passagem tem relação com a história do café no estado de São Paulo, porque muitos desses trabalhadores registrados na hospedaria tiveram como primeiro destino a lavoura cafeeira, tá bom? E para encerrar essa primeira parte, falando sobre a hospedaria, a gente tem aqui um esquema da Organização de Assistência aos Imigrantes e aos Trabalhadores Nacionais também, que mostra um pouco desse organograma, dessa logística que eu mencionei para vocês no último slide. A procedência, via marítima, via terrestre, enfim, as questões de higiene, os registros, a assistência sanitária, almoço, janta, enfim, a hospedaria era uma mini cidade. Tinha que ter lá parteira, médico, enfermeiro, enfermeira, intérprete de italiano, de alemão, de japonês, tinha que ter a pessoa responsável pelas bagagens, tinha que ter o escriturário para registrar as pessoas, tinha que ter guardas, policiais. Na hospedaria tinha um berçário, por um tempo teve um necrotério, enfim, né? Muita gente nasceu na hospedaria, muita gente faleceu na hospedaria. Então era uma mini cidade e uma estrutura gigantesca, né, organizada, para os cafeicultores, organizada em prol da lavoura cafeira, tá certo? Então, esse aqui é um primeiro vídeo. Agradeço, a todos pela visualização. Aguardem um segundo vídeo em que a gente vai começar também a falar um pouco mais sobre a vida nas fazendas, sobre o próprio Porto de Santos, um pouco também sobre economia cafeeira, especialmente na virada do século XIX para o século XX, tá bom? Até mais.